Bom dia, queridos, graça e paz. Bom, queridos, hoje nós estamos iniciando a leitura de mais um livro, o livro de Isaías. Hoje, dia 21 de agosto, nós vamos ler os capítulos do 1 até o 4. E aqui nós vamos começar falando um pouquinho sobre o ministério profético de Isaías. Isaías, ele exerceu o ministério dele durante o reinado de Uzias, Acás, Jotão e Ezequias. Como a gente vê aqui no versículo 1, Isaías era filho de Amós, e nós vemos aqui, queridos, que as profecias que Isaías faz é principalmente direcionada a Jerusalém. Nós vemos aqui que o principal objetivo dessas profecias é exortar a nação com a palavra de Deus, e o fim de todas as coisas é chamar a nação para o arrependimento. Nós vemos aqui que ele profetiza de uma forma muito rica e até mesmo com muitos detalhes sobre o cativeiro, né, da Babilônia, o cativeiro babilônico, mas nós vemos também que ele profetiza sobre a restauração da nação, né? E nós vemos que ele vai muito além aí nas suas profecias, e então ele, além das visões, ele profetiza sobre a Jerusalém celestial e também sobre a manifestação do reino de Deus. Nós vemos que o livro de Isaías é um dos livros mais completos, ou é o livro mais completo sobre sobre profecias dentre todos os profetas que nós vemos aí na palavra do Senhor. Isaías, ele vem abordando desde a criação e ele vai até a obra aí de Jesus, né? Nós vemos que ele começa a declarar a manifestação da glória do Senhor através da vida de Jesus. E o ponto mais alto é falando dessa redenção e dessa entrega de Jesus na cruz. Aí nós vemos então, queridos, aí no capítulo 1, que Deus revela a Isaías que o seu povo não o compreendia, não entendia aquilo que Deus estava falando. E aí nós vemos nos versículos 2 e 3, eu não sei se você já fez a leitura, mas que o povo ele é considerado, ele é colocado em semelhança a animais irracionais. Mas ainda Deus faz um contraponto aqui, né? Que até mesmo o boi e o jumento, eles são capazes de reconhecer o seu dono e o seu povo não. Quero ler esse texto com você, tá aí no capítulo 1, nos versículos 2 e 3, a palavra diz assim: Ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor. Os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece o seu dono e o jumento reconhece o cuidado do seu Senhor. Mas Israel não conhece o seu Senhor. Meu povo não conhece o meu cuidado por ele. Na hora que eu li esse texto, eu comecei a ler bem no iniciozinho da manhã, e eu fui impactada e eu comecei a orar ao Senhor dizendo: Deus, me ensina a te conhecer a cada dia mais e mais. Eu queria te chamar a atenção primeiro para esse ponto, querido. As pessoas, ou muitas vezes nós mesmos, né? Eu acho que todas as vezes que a gente faz a leitura, a gente tem que trazer aquilo que Deus quer nos ensinar, né? Quantas vezes que nós não compreendemos ou até mesmo viramos as costas para alguns ensinos do Senhor. Quanto mais nós buscarmos coisas terrenas, quanto mais nós buscarmos coisas carnais que venham satisfazer a nossa carne, mais longe nós ficaremos da vontade do Senhor. A palavra diz, né, para nós que nós somos a imagem de Deus e Deus é espírito. Então nós precisamos alimentar o nosso corpo espiritual, alimentar o nosso espírito. Quanto mais nós alimentarmos o nosso espírito, mais de Deus nós vamos ver. Nós vemos que hoje em dia o questionamento de muitas pessoas é se de fato Deus existe ou não, porque o espiritual está totalmente morto, totalmente apagado, né? E aí fica uma pergunta aqui: por que as pessoas não reconhecem o seu Deus? Por causa da dureza de coração, justamente por alimentar a sua carne, né? A sua habitação terrena, e não alimentar aquilo que realmente nascemos para fazer. E nós vemos aqui que Deus dá uma ordem, então, para o seu povo. E eu queria também ler esse texto com vocês. Nós vamos ler Isaías 1, a partir do 10. A palavra diz assim para nós:
Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Preste atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. O que os faz pensar que desejo os seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizesse esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náuseas. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes, odeio as suas festas. E aí, queridos, nós vamos ali até o capítulo 15, Deus falando para os cultos. E assim, nós vemos aqui uma profecia direcionada à nação, né, de Israel. Nós vemos aqui que Jerusalém estava totalmente longe do Senhor. Mas, queridos, não tem como nós não trazermos para nós, e aí eu fiquei muito reflexiva nesse sentido do tempo que nós estamos fazendo. A gente tem declarado que a igreja não para, a gente tem feito cultos online, mas é uma questão da gente refletir de quantas, né? E muitas vezes a gente não pode nem julgar outros lugares, mas o tempo todo nós precisamos nos perguntar, será que nós estamos oferecendo um verdadeiro culto a Deus? E eu queria trazer essa pergunta para você, para sua vida, porque não dá pra gente medir, a pastora não ofereceu um culto ao Senhor, ou foi um culto a ela mesma. Lógico que nós temos discernimento espiritual das coisas, mas nós não estamos aqui para julgar as pessoas, mas nós estamos aqui para colocar o nosso coração em ordem, pedir para que o Senhor nos transforme com a palavra e fazer a pergunta para nós. E aí, será que nesse tempo nós estamos oferecendo um culto ao Senhor? Fica aí uma pergunta para você, não sei o que você tem feito durante esse tempo, mas que você ofereça totalmente o seu coração ao Senhor. E aí nós vemos aqui que Deus está totalmente cansado de hipocrisia. Vocês falam que me servem, mas vocês não fazem nada, né? Vocês fazem essas festas, isso é nojento, eu não quero mais saber disso. E aí só tem uma escolha, tanto para o povo da nação de Israel, quanto para nós nos dias de hoje. E aí nós vemos isso lá no versículo 16, lavem-se, limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Só tem um caminho para nós verdadeiramente vivermos uma vida no Senhor: arrependimento, escolher a vida e não a morte. Que nós possamos, queridos, sondar o nosso coração, que nós não sejamos achados como hipócritas, mas como verdadeiros filhos que derramam em seus corações diante do Senhor. Eu só falei um pouquinho do capítulo 1 hoje, mas quero que você derrame o seu coração nessa leitura de Isaías. É um livro muito lindo e que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Deus te abençoe, querido. Que seja um dia muito abençoado, em nome de Jesus.